senhores, o resumão da primeira temporada da série Outer Banks. Outer Banks é dividida em Figure 8, o lado rico da ilha onde vivem os Cooks, e o lado sul, onde fica a classe trabalhadora, incluindo os Pogues. John B. vive em uma cabana, sua mãe foi embora quando tinha 3 anos, seu pai, Big John, desapareceu há 9 meses, enquanto procurava um naufrágio. Então seu tio Ted se tornou seu guardião legal, mas viajou para o Mississippi. Além disso, faz parte dos Pogues, ao lado de seus amigos. JJ é um jovem pescador de uma linhagem contrabandista. Pope é o mais inteligente do grupo, ajuda o pai e está concorrendo a uma bolsa. E Kiara é a defensora do meio ambiente. Ela é diferente deles porque ela é rica, mas escolheu estar com eles e faz parte dos Pogues. Logo, John começa a ter problemas com o conselho tutelar, pois sabem que ele está vivendo sozinho e querem levá-lo para um lar temporário, mas a visita é adiada por conta do furacão Agatha, que atinge a ilha e gera prejuízo. Após o furacão passar, os Pogues decidem pescar e encontram um barco afundado, onde há a chave de um hotel. Eles vão até o quarto e encontram uma arma, e JJ decide ficar com ela. Então descobrem que o corpo de Scooter foi encontrado. Ele estava no mar durante a tempestade. Os Pogues acham que ele é um contrabandista e decidem ir até o barco para pegar as mercadorias no porão de carga. Eles voltam no barco e encontram uma bússola que pertencia a Big John, mas outro barco surge e começa a persegui-los. Eles acreditam que sejam os contrabandistas donos do barco, mas conseguem escapar. Eles vão até o escritório de Big John, onde ele estava pesquisando sobre o navio Royal Merchant. Também descobrem que tem uma mensagem na bússola que diz Redfield. Mas são surpreendidos com uma invasão dos contrabandistas. Eles fogem, mas a planta do Merchant é roubada. Os contrabandistas continuam perseguindo John, então ele aceita ajudar a xerife Susan. Ele não sabe, mas ela recebeu uma dica de Cameron, que John está com uma bússola. Ela pede a bússola para John e ele aceita entregar para que a perseguição acabe, e Susan entrega a bússola para Cameron. Já John volta para casa e se lembra que o sobrenome de solteira de sua bisavó Olivia era Redfield. Então ele vai com os Pogues até o túmulo dela, onde encontram um mapa e uma gravação de Big John dizendo que achou o Merchant e que se algo acontecer com ele, John B deve ir atrás do ouro. Após isso, vão juntos até as coordenadas do Merchant. Eles encontram o navio, mas o ouro não está lá. Isso deixa o John frustrado, ele volta para casa e é surpreendido com Cheryl, do serviço social, que quer levá-lo até a audiência. Ele consegue fugir e encontra Sarah no caminho. Ela é filha de Cameron. Ele pede a ajuda e ela leva ele para casa dela. Lá, John vê um quadro de Demarc. Ele reconhece que ele era um escravo que sobreviveu no naufrágio do Merchant. Após isso, Demarc comprou terras e fundou Tiny Hill, aonde o Cameron vive. Então John nota que ele deve ter pego o ouro. A Sarah revela que doaram os documentos de Demarc para a faculdade Chapel Hill e decidem ir até lá juntos. Lá descobrem que Demarc usou parte do dinheiro para libertar escravos. Os fazendeiros não gostaram e decidiram matá-lo. Ele sabia que ia morrer e escreveu uma carta para seu filho Robert com a localização do ouro codificada. Eles voltam e percebem que já estão muito envolvidos, então eles se beijam. Ele pede a Sarah para pegar a planta cadastral de Tiny Hill. Ela aceita e, como já está muito envolvida com John, ela não se sente bem de estar namorando Topper. Além disso, Pope vai para Figure 8 levar encomendas do seu pai Hayward, mas é atacado por Topper e Rayfer. Eles são cookies que querem se vingar por uma briga anterior com os Pogues. Pope fica chateado e conta para JJ, então decidem se vingar e Pope afunda um barco da família de Topper, mas a polícia descobre que Pope foi o responsável e Cynthia, mãe de Topper, decide dar queixa. Com isso, Pope é levado preso, mas o JJ intervém e assume a culpa para que o Pope não perca sua bolsa. O JJ é levado preso e depois é liberado. A audiência será em 2 semanas e ainda terá que restituir o valor do bem, que equivale a 30 mil. Isso deixa o pai dele, Luke, muito nervoso e agride o JJ novamente. Enquanto isso, um barco de pesca encontra os 2 contrabandistas mortos e Susan descobre que foram mortos com um gancho de pesca antes de caírem na água. O policial Victor encontra a planta do Merchant no carro deles. Assim descobrem que os 2 homens, assim como Scooter, estão relacionados ao Merchant. Então Susan investiga o motivo de Scooter estar no mar no dia da tempestade. Logo a festa do verão acontece, Sarah pega a planta cadastral e vai se encontrar com John, mas Topper segue os dois
dois e vê eles juntos. Ele discute com John, que cai e vai pro hospital. Assim, o relacionamento de Sarah e Topper termina e ela e o John começam a namorar. Além disso, Cameron decide se tornar guardião legal de John para que não tenha mais problemas com o conselho tutelar e vá morar com eles em Tenny Hill. Assim que John chega em Tenny Hill, Cameron questiona sobre a planta cadastral que Sarah pegou, mas John nega que esteja atrás do merchan. Após isso, John vai ver os Pugs e Kiara se nega a conviver com Sarah. As duas foram melhores amigas até Sarah magoá-la ao realizar uma festa de aniversário e não chamar ela. Mas as duas conversam e conseguem se acertar. Então eles seguem a planta cadastral e descobrem que o ouro está na propriedade dos Crane. Eles invadem e encontram o ouro escondido em um poço antigo, mas são vistos pela senhora Crane e conseguem levar apenas uma barra de ouro. Enquanto isso, Cameron descobre que Rafe tem usado substâncias ilícitas e está devendo o traficante Barry. Ele paga Barry, mas expulsa Rafe de casa, pois não considera mais ele confiável. Após isso, os Pugs vão até uma loja de penhor para venderem o ouro, mas são enganados, pois Barry tenta roubá-los. Eles conseguem impedir que ele leve o ouro e JJ decide se vingar. Ele vai até a casa de Barry e rouba 25 mil. Ele pretende usar o dinheiro para pagar a indenização, mas Luke não concorda e brigam novamente. JJ está esgotado, então gasta o dinheiro. No dia seguinte, Cameron leva John para pescar. Ele escutou John e Sarah conversando e sabe que encontraram o ouro, então tenta tirar a informação do John. Ele diz que John precisa dele para extrair o ouro e transformá-lo em dinheiro, mas John não conta nada. Os dois discutem e Cameron decide atacar John com um gancho de pesca, mas John consegue escapar em um jet ski e vai ver Lana, esposa de Scooter, para saberem que ele estava envolvido. Ela revela que na noite que Big John sumiu, ela ouviu Cameron conversando com o Scooter, contando que houve um acidente com o Big John. Cameron e Big John tinham saído para o mar aberto, mas Big John disse que queria garantias para contar do ouro. Ele não queria dividir meio a meio, pois passou 29 anos procurando, mas Cameron não aceitou. Os dois brigaram, Big John caiu e bateu a cabeça. Cameron não quis pedir ajuda, pegou o mapa no bolso de Big John, jogou ele na água e afundou o barco. Depois Cameron procurou o Scooter, entregou o mapa e pediu ajuda para encontrar o ouro. Então o Scooter saiu para procurar o ouro no dia da tempestade e descobriu que o Big John não morreu com a queda. Ele estava vivo e conseguiu chegar à ilha. Seu último ato foi escrever a pista na bússola para que o John B encontrasse. Enquanto isso, Cameron finge que John o feriu e faz uma denúncia para a polícia. Ele também percebe que a casa dos Crane está sendo vendida e que houve uma invasão de jovens e associa que é lá que está o ouro. Já John vai ver Sarah e conta que Cameron matou seu pai e tentou matá-lo, mas ela não acredita. Então ele vai buscar o ouro, mas percebe que não está mais lá. No dia seguinte, Pope vai na entrevista da bolsa, mas durante a entrevista percebe que seu pai foi limpar a pista de voo para Cameron voar, pois ele precisava de uma pista maior devido ao grande peso do avião, que só pode ser do ouro. Ele abandona a entrevista e conta a descoberta para os Pugs. Eles decidem ir para a pista de voo. Lá vem o avião sendo preparado. O Cameron chega com a Sarah para irem para as Bahamas, mas quando ela vê as caixas não quer mais ir e ele a obriga a entrar no avião. Quando John vê Sarah sendo levada à força, ele decide intervir e impede o avião de decolar. É então que os outros Pugs fogem quando veem que a polícia está vindo. Susan chega para prender Cameron. Ela já sabe que ele matou Big John e se sente usada por ele para que conseguisse a bússola, mas Rafe aparece e dispara em Susan. Ele ficou sabendo que Cameron e Sarah iriam para as Bahamas a negócios, sem ele, e decidiu ir até lá. Ele quer recuperar a confiança de Cameron e por isso disparou em Susan para impedir a prisão dele. John consegue fugir e Cameron manda Rafe levar a Sarah para casa. Ele liga para Gabe levar o avião para as Bahamas. Depois ele liga para a polícia e quando Victor chega, ele finge que está tentando salvar Susan e mente que foi o John que matou ela. Com isso, toda a polícia começa a procurar o John, oferecem uma recompensa para quem encontrá-lo e começam a trabalhar junto com o FBI. Então, a Sarah percebe que o John pode estar na capela onde ele já levou ela. Então, ela vai até lá e encontra o John, mas o Topper segue ela até lá. Eles conversam
conversam e contam que Rafe que matou Susan. Então o Topper decide distrair a polícia para provar que realmente ama a Sarah. No dia seguinte, a Sarah decide procurar a polícia para contar que Rafe que matou Susan. Ela fala com o agente Bratcher, mas Cameron chega e desmente tudo, então ela foge. Enquanto isso, os outros Pugs pegam a lancha do Luke para que John possa fugir nela e ir para o México. Mas antes que cheguem no ponto de encontro para entregar o barco para John, eles são seguidos por Rafe, que decidiu se unir a Barry para pegarem John. Barry quer seu dinheiro roubado de volta e teme que o John denuncie os seus negócios se ele for preso. Os dois brigam com os Pugs, mas perdem e os Pugs fogem. Na briga, o Barry descobre que o Rafe que matou a Susan e começa a ameaçá-lo. Já o John volta para sua casa. Ele vê a polícia colocando a barra de ouro no carro. Então ele pega a barra e rouba o carro da polícia. Então ele encontra os Pugs que estão com o barco. Depois ele pega a Sarah no caminho para que eles fujam juntos. Enquanto isso, Pope revela para Kiara que está apaixonado por ela e eles se beijam, mas são interrompidos pela polícia, que percebe que John fugiu de barco e começa a monitorar o mar. Só que uma tempestade se inicia e John decide adentrar na tempestade para que consiga escapar da polícia. É então que Bratcher manda que Cameron fale pelo rádio e use o amor de John por Sarah para convencê-lo a voltar para a segurança dela. Mas John não volta e manda um aviso pelo rádio que irá se vingar de Cameron por ter matado seu pai Big John e por ter incriminado ele por algo que não fez. John e Sarah seguem na tempestade, a polícia perde eles de vista e o barco deles naufraga. Os dois sobrevivem e são encontrados por um barco que está a caminho das Bahamas, onde está o ouro. Deixa aí o seu joinha se esse resumão te ajudou, porque o resumão sempre dá muito trabalho. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada. Então é isso, galera. Tchauzinho!